Boa tarde a todos. O Projeto Solo na Escola Geografia USP tem o prazer de apresentar a professora Sheila Furquim, que irá ministrar a palestra Solos Afetados por Sais no Pantanal. A professora é geógrafa, formada pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado na área de solos e com uma vasta experiência nos solos do Pantanal. Então, com a palavra, a professora Sheila. Obrigada. Então, vamos lá, né? Boa tarde de novo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Débora, que é coordenadora desse projeto Solo na Escola, da Geografia da USP. É um grande prazer participar aqui desse evento, né, que está atrelado ao Dia Mundial do Solo, que esse ano diz respeito à salinização e aos seus desafios. Então, minha fala hoje vai ser relacionada aos solos afetados por sais no Pantanal. Então, acho que a primeira pergunta que vem, né, é o que é salinização, de uma maneira geral, ou lato sensu, né? Então, segundo a FAO e ONU, né, a salinização é um termo geral que inclui os solos que são afetados tanto pelos processos de salinização como pelos processos de sodicidade. A salinização, e nesse caso agora no estrito sensu, né, é o acúmulo de sais solúveis nos solos, ou seja, cloretos, sulfatos, nitratos de cálcio, magnésio, potássio, sódio. Inclusive o cloreto de sódio, né, que é aquele nosso conhecido sal de cozinha. Enquanto que a sodicidade é o acúmulo específico e maior de sódio nos solos, em detrimento desses outros sais que eu falei anteriormente. Não é à toa que a FAO escolheu esse tema esse ano, né? Porque a salinização é uma importante via de degradação do solo. Então, se a gente seguir esse autor aqui, que é o Pravalier, nesse artigo recente de 2021, ele separa 17 vias importantes de degradação do solo, sendo a salinização uma das 5 mais importantes, junto com a perda de carbono, a degradação da vegetação, a aridificação e a erosão hídrica. Então, esse autor, ele escolhe essas 5 como principais vias de degradação, justamente porque elas ocorrem em todos os continentes, apenas uma ou outra que não ocorre na Antártica. Elas são relevantes em terras aráveis, apresentam grandes efeitos negativos nos sistemas ecológicos e também essas 5 vias apresentam consequências importantes para as mudanças climáticas globais. Mas por que a salinização degrada o solo? Porque ela ameaça tanto os biomas quanto as culturas, né? Primeiro, porque ela reduz a habilidade das plantas de absorver água. O que acontece? As células das raízes das plantas absorvem água por osmose, né? Então, se a gente olhar aqui do lado, né, as águas menos concentradas ou menos salinas, que geralmente são as soluções dos solos, tendem a se deslocar para as soluções de dentro das células, que são as mais concentradas ou as mais salinas. Né? Por isso, a absorção de água pelas raízes. Você cobra, mamãe. Só que, quando há um processo de salinização do solo, né, a solução do solo fica mais salina do que o interior da célula. Então, o processo é revertido. O movimento costuma ser, então, até das raízes para o solo. E as raízes tendem a perder, né, nesse sentido, água. Chegam até a perder água, tá? Então, isso provoca um baixo crescimento vegetativo e uma baixa produtividade nas culturas. Outro aspecto aí de degradação que a salinização provoca é a toxicidez de íons específicos. Então, solos salinos costumam ter um excesso aí de boro, de cloreto e outros íons, né, que interferem nas funções fisiológicas, né, e acaba reduzindo também os rendimentos das culturas, e inclusive dá para ver essa toxicidez nas folhas, né? Se a gente olhar aqui nessa foto do lado, a gente vai ver que esse é um tomateiro,
e esse aqui é um tomateiro atingido por altos níveis de toxicidade em boro. Também a salinização provoca um desequilíbrio nutricional das plantas. Então, já se sabe que um aumento de cloreto de sódio prejudica a absorção, por exemplo, de cálcio e potássio pelas plantas, que são macronutrientes, elas precisam disso, né? E aí, isso também interfere nas funções fisiológicas das plantas e provoca também uma redução dos rendimentos das culturas. E, por fim, aqui, especificamente, os solos sódicos, aqueles com excesso de sódio, provocam uma degradação da estrutura do solo. Por quê? O excesso de sódio, ele provoca uma dispersão das partículas de argila, né? Então, que antes estavam agregadas, como a gente vê aqui. E isso faz com que haja uma destruição da estrutura do solo e, consequentemente, uma perda de porosidade de dentro dessa estrutura, né? E aí, uma diminuição da capacidade de filtração desse solo, um aumento do escoamento superficial e, portanto, um aumento da erosão dos solos. Bom, então qual que é o tamanho do problema no mundo, né? Cerca de 11 milhões e 280 mil quilômetros quadrados, ou seja, 7% dos continentes são ocupados por solos afetados por sais, principalmente presentes na Austrália e aqui no oeste da Ásia. Tá? No Brasil, o que acontece? Cerca de 160 mil quilômetros quadrados são ocupados por solos afetados por sais, que são aí cerca de 2% do território, conforme a Embrapa, né? Só que esses 2% parece pouco, né? Mas eles estão concentrados principalmente em duas áreas, que no Nordeste brasileiro e no Pantanal. Em menor quantidade lá no Rio Grande do Sul, né? Mas principalmente no Nordeste e no Pantanal. Por que esses solos estão presentes principalmente nessas áreas? Né? Porque são áreas com altas taxas de evapotranspiração e essas taxas de evapotranspiração são superiores aos índices pluviométricos nessas áreas, tá? Tanto no Nordeste quanto no Pantanal. Então, o que acontece? Quando tem muita evaporação, você altera a proporção entre água e sal ali, fica muito menos água para a quantidade de sal ali presente, né? E essas soluções vão se tornando salinas, tá? Além disso, grande maioria dessas áreas também são áreas deprimidas, não todas, tá? Mas são áreas deprimidas ou áreas com um alto nível do lençol freático, ou do nível da água subsuperficial, tá? Isso faz o quê? Essas áreas deprimidas e alto nível do lençol freático fazem com que não haja um acúmulo de sais ali, né? Vindos de áreas do entorno, e que esses sais se acumulem ali. Né? Eles não têm muita vazão, não tem muito espaço para lixiviar, porque ou estão em áreas deprimidas ou estão em áreas com nível d'água alto. Né? Então, eles ficam ali meio que presos, tá certo? Bom, então, como eu tinha dito no título, né, eu vou me concentrar aqui no Pantanal, que é a área que eu venho estudando desde há muitos anos, eu não vou nem dizer, mas faz muitos e muitos anos, né, desde meu doutorado. Então, vou dar algumas características gerais inicialmente, tá? Então, o Pantanal é o maior complexo de áreas úmidas do mundo, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Com cerca de 150 mil quilômetros quadrados, que é mais ou menos metade do tamanho da Itália, tá? É enorme. Ele se localiza inteiramente aqui na bacia do Rio Paraguai, que por sua vez está na bacia do Rio da Prata, né? E está majoritariamente em território brasileiro, cerca de 90%, e os 10% que não estão na Bolívia e no Paraguai. Tá? Pela sua área, que é muito grande, pela sua grande biodiversidade também, parte do Pantanal é patrimônio natural da humanidade, de acordo com a FAO, é uma área úmida de importância internacional, de acordo com o Ramsar, que é uma convenção internacional de áreas úmidas, e é patrimônio nacional, segundo a Constituição brasileira. Mas quais são os critérios para se considerar uma área como área úmida, ou wetlands em inglês, né? Você tem que ter uma presença permanente ou temporária, porém recorrente, ou seja, por exemplo, todo ano, né? Sazonal, de águas superficiais rasas, né? No caso do Pantanal, a maioria tem presença temporária, tá? Sazonal.
tem que ter ocorrência de solos sujeitos à saturação prolongada e tem que ter presença de flora e fauna adaptadas às condições úmidas contínuas ou cíclicas. Então, o Pantanal atende todos esses critérios. Tá? Segundo o Assini e seus colaboradores, o Pantanal é uma bacia sedimentar que ainda está sendo preenchida por sedimentos. Né? Então, ele é formado principalmente por planícies fluviais e leques aluviais. Então, entre as planícies fluviais, a principal é a planície do Rio Paraguai, tá? Aqui a gente consegue ver aqui nesta imagem, né? Mas tem outras também, tem a do Rio Correntes, tem a do Rio Negro, entre outras, tá? Que são importantes e grandes. E quanto aos leques aluviais, esses autores reconheceram vários aqui. Mas antes de falar os principais, eu vou explicar um pouco o que são leques aluviais, né? Então, leques aluviais são sistemas deposicionais em forma justamente de leque, tá? Ou de segmento de um cone, tá? Conforme a gente consegue ver aqui, né, nessas fotos, nesse caso aqui no deserto de Gobi, aqui no Irã, tá? Então, quais são as condições para a formação de leques aluviais? Tem que ter um contato entre relevos altos e zonas planas, como é o caso aqui, né? Um relevo alto com uma zona plana mais baixa, tá? Uma ruptura de declive bem marcada, então, quando a gente pode ver aqui nesse pontinho vermelho, né? Tem uma ruptura de declive bem marcada, côncava, tá certo? De uma área confinada aqui de escoamento, que a gente pode ver aqui, para uma área não confinada de escoamento, onde há um espraiamento em forma de cone dos sedimentos, que adquirem, então, esse padrão radial, né? E tem que ter uma fonte suficientemente grande de sedimentos e águas aqui das áreas altas, senão não vai formar o leque aqui, né? Então, no caso do Pantanal, os autores aqui reconheceram vários leques aluviais, a grande maioria da área do Pantanal é formada por leques, né? Só que os dois principais que eu vou destacar aqui é o leque do Rio São Lourenço, que é esse que a gente consegue ver aqui na imagem, né, à direita, que tem 13 mil quilômetros quadrados, e o leque aluvial do Rio Taquari, que é um dos maiores do mundo, com 50 mil quilômetros quadrados. Bom, então esse conjunto de planícies fluviais e leques aluviais que formam o Pantanal, ele tem uma altitude relativamente baixa, até 200 metros, declividades extremamente baixas, uma área bem plana mesmo. Os sedimentos que aí são depositados são sedimentos arenosos e argilosos da formação Pantanal, e, obviamente, é uma área sujeita a inundações sazonais, principalmente de janeiro a abril, mas muda de lugar para lugar no Pantanal, tá? O período de inundação. Apesar de ser uma área com grande disponibilidade de água sazonalmente, né, pelas inundações, o Pantanal apresenta um déficit hídrico decorrente das altas taxas de evapotranspiração, que são de 1.400 milímetros anuais, superiores às taxas de os índices pluviométricos, que são de 1.100. Então, dá um déficit hídrico aí de aproximadamente 300 milímetros. Então, o Pantanal é uma área altamente evaporatória, assim como o Nordeste. Tá? O Pantanal é rodeado por essas áreas altas, né? Escarpas, serras, chapadas de altitudes bem maiores, até 900 metros, declividades também bem maiores, né, das vertentes. Essas áreas são sustentadas por rochas cristalinas pré-cambrianas, por rochas sedimentares mesozoicas, e elas são importantes porque justamente elas são a principal fonte das águas e dos sedimentos que chegam no Pantanal. Justamente por conta dessas áreas altas e desse contato abrupto com o Pantanal é que existem esses leques aluviais aqui, que formam a maioria da sua área. Quanto aos solos, né, aqui realmente, lembra lá a definição de áreas úmidas, né, tem que ter solos sujeitos à saturação hídrica. Realmente, aqui a maioria dos solos são sujeitos à saturação hídrica, principalmente planossolos, que são esses azulzinhos aqui, essa cor aqui que é um verdinho, né, os plintossolos, esse vermelhinho, e os gleissolos, que são esses azulzinhos aqui, tá? Mas o mais importante aqui é esse mapa da direita, que mostra a distribuição dos solos afetados por sais no Pantanal, né? Então, o número 2 e o número 4 mostram solos que têm como dominância ou subdominância os solos solódicos. O que é isso? São aqueles solos que apresentam entre 6% e 15% de sódio no complexo de troca, tá? E os números 3 e 5, que é esse marrom mais escuro, são aqueles
que apresentam dominância ou subdominância de solos sódicos, que é aqueles que apresentam entre mais que 15% de sódio no complexo de troca, tá? Eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês 2 exemplos de áreas que foram mais estudadas, né, onde os solos afetados por sais foram mais estudados por mim, ou pela equipe da qual eu participei, ou pela minha própria equipe, né, que é a Inhacolândia e a região de Barão de Melgaço, que, curiosamente, são regiões onde os solos afetados por sais não estão tão destacados nesse mapa, né, mas eu vou falar disso melhor nas conclusões. Então, começando aí pela Inhacolândia, né? Então, a Inhacolândia é uma sub-região do Pantanal que corresponde exatamente à metade sul daquele leque do rio Taquari. E a sua característica de maior destaque é justamente a presença de cerca de 8.000 lagoas de água doce e 640 lagos ou lagoas de água salgada, que são as salinas, tá? As de água doce são chamadas localmente de baías, tá? Bom, como é que funciona, né? Essas baías e essas salinas estão associadas a outros 2 elementos da paisagem aí, que são as vazantes e as cordilheiras. Então, como é que funciona esse complexo? Baía vazante, cordilheira salina. Vamos lá. As baías são depressões que são ocupadas por água doce durante as inundações, mas que secam no período de máxima estiagem e, por outro lado, se juntam, se coalescem no período de máxima cheia, né? Então, formando o quê? Rios intermitentes, que são justamente as vazantes, tá? As cordilheiras são como os divisores de água entre as baías vazantes, né? Então, elas não são tipicamente atingidas pelas águas das inundações, elas têm só 2 a 3 metros a mais que o entorno, elas são chamadas de cordilheira, mas 2 a 3 metros, né? E isso parece pouco, mas isso é suficiente para que essa vegetação de cerradão aqui, que a gente vê na foto ao lado, se desenvolva, né? Mais densa, em contrapartida a a vegetação que tem aqui nos campos de inundação, que é uma vegetação mais herbácea, tá? Por fim, as lagoas salinas são depressões ocupadas por água salgada dentro das cordilheiras, tá? E elas são circundadas por solo exposto, como a gente vê aqui na foto. Elas raramente secam e elas são também, como elas estão dentro das cordilheiras, elas também não são tipicamente atingidas pelas águas das inundações, tá? Bom, existe uma grande variabilidade geoquímica entre esses elementos da paisagem aqui na Inhacolândia, apesar de eles estarem muito próximos uns dos outros. Veja aqui essa vazante passando perto dessa lagoa salina, né? Então, veja que as águas das lagoas salinas apresentam pH alcalino, entre 8 e 10, e uma condutividade elétrica, que é uma medida para medir a salinidade da água, tá? Maior que 5 decissímenes por metro, mas que chega a 50, 60 com facilidade, tá? Já as águas doces das vazantes, das baías e até das cordilheiras, que é as águas subsuperficiais, elas são doces, né? Então, elas têm um pH 5, ou seja, ácido, e uma condutividade elétrica muito baixa, ou seja, muito baixa salinidade, tá? Então, o que vários autores já mostraram? Já mostraram que essa salinidade das águas, elas são formadas atualmente... Então, as águas salgadas da salina são formadas por concentração das águas doces devido à evaporação. Lembra que eu falei que o Pantanal é altamente evaporatório? Então, a água confinada aqui nessa depressão, né, ela vai evaporando, 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 até que aquela proporção entre água e sal vai ficando baixa e a água vai se tornando salina, aumentando o pH e aumentando a condutividade elétrica. Então, essa variabilidade geoquímica que a gente vê aqui, ó, de pH e condutividade elétrica, se dá justamente por conta da concentração das águas, tá? Bom, e os solos, né, finalmente? Então, aqui a evaporação das águas nessa zona confinada aqui que nós temos das lagoas salinas dá origem a solos que são chamados solos salinossódicos, ou solos afetados por sais, né?
Antes de eu falar desses solos, eu quero apresentar para vocês a classificação dos solos afetados por sais, que é aí apresentado muito pelos Estados Unidos, aí, esse USSL Staff, United States Salinity Lab, que fica em Riverside, que é da Universidade da Califórnia, né? E eles propuseram essa classificação, e essa classificação ela foi aceita e é aceita até hoje, tá? Com algumas outras pequenas mudanças e sugestões, mas até hoje ela é aceita. Então, o que acontece? A gente pode dividir principalmente os solos salinos em 3 tipos, os solos afetados por sais, melhor dizendo, né? Em solos salinos, que são aqueles que sofrem a salinização, ou seja, eles têm o acúmulo de sais, né? Cloretos, nitratos, sulfatos de sódio, de potássio, de magnésio, de cálcio, tá? Então, esses são os solos salinos. Então, como eles têm esse acúmulo de sais, a condutividade elétrica, que é aquela medida que mede, né, justamente a proporção de sais numa solução, vai ser alta, vai ser maior de 4 decímetros por metro. A proporção dos sais de cálcio, magnésio e potássio deve ser muito maior do que de sódio. Então, aqui a porcentagem de sódio trocado tem que ser menor que 15%. E o pH menor que 8,5%, tá? Já os solos sódicos são aqueles que, por terem uma quantidade de sódio muito maior que os outros sais, de cálcio, potássio, magnésio, né? Ele vai ter uma porcentagem de sódio trocável maior que 15%, pelo sódio ser monovalente, ou seja, ele ter só mais um na camada de valência, ele vai ter uma condutividade elétrica baixa, diferentemente daqueles outros sais que são mais 2, né? Cálcio é mais 2, magnésio é mais 2, né? Então, quando é dominado por sal, a condutividade elétrica tende a ser baixa, então é menos que 4, e o pH tem que ser muito alto. Muito alto. Por quê? Porque a presença de sódio no complexo de troca e a presença de carbonatos que acontecem nesse ambiente, misturados com a água, dão o quê? Geram alcalinidade, ou OH, na verdade, né? Então, o pH sobe muito. Então, esses solos, eu cheguei a ver solo com pH quase 1, de solos afetados por sais, que a gente chama de solos sódicos degradados, tá? O que são os solos sódicos degradados? São aqueles que já estão já estão perdendo os sais, né? Então, os primeiros a gente chama de solonetes solorizados, são os nomes russos, tá? Então, são nomes russos, nomes estranhos, né? Porque, pra gente, né? Então, tem o solonete solorizado, que já tem uma porcentagem de sódio trocável menor, né? E um pH ainda alcalino, mas já menor do que o solo sódico, e o solóide, que é aquela última fase mesmo de perda de sais, né? Onde a porcentagem de sódio trocável já é bem menor, entre 5 e 10, e o pH já passa a ser ácido, certo? Então, esses são os principais tipos de solos afetados por sais que nós temos, tá? No caso das lagoas salinas, são originados solos salino-sódicos, ou seja, aqueles que são sujeitos tanto ao processo de salinização, o acúmulo de sais solúveis, como cálcio, potássio e magnésio, como de solorização, que é o acúmulo específico de sódio no complexo de troca, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, as características desses solos batem com aquelas dos salinossódicos, uma porcentagem de sódio trocável altíssima, maior que 15, né? Um pH altíssimo, maior que 9,5, uma condutividade altíssima, maior que 9 decímetros por metro, tá? Se a gente for pensar aqui um pouco como é que é a cara desses solos, né, na distribuição dos seus horizontes também, a gente fez aqui uma toposequência que ia desde a borda da cordilheira até a borda da Lagoa Salina, na época dos levantamentos, que estava mais ou menos aqui no fim dessa linha amarela, né? E aí a gente percebeu que nessa toposequência havia um horizonte A inicial aqui, né? Superficial, que era substituído por um horizonte H, aqui perto da lagoa, com estrutura prismática, tá? E seguido por um horizonte E, aqui abaixo, bastante arenoso. Embaixo, um horizonte B,
nátrico, ou seja, com sódio, né? Com bastante carbonato, com nódulos carbonáticos, que é esses 5 aqui, e por fim um horizonte bem verde, esse verde que vocês veem aqui, os solos presentes no entorno das lagoas salinas são principalmente os salinossódicos, ou seja, aqueles que estão sujeitos tanto ao processo de salinização, que é o acúmulo de sais de magnésio, potássio e cálcio, principalmente, né, nos solos, e juntamente com dessalinização, tá? Que é o acúmulo de sódio especificamente, né? Como eu expliquei no slide anterior. Então, como eu disse para vocês, esses solos, eles batem, né, com a classificação de solos salinossódicos, que apresentam aí porcentagens de sódio trocável maiores que 30, ou seja, muito altas, pH maiores que 9,5, né, e condutividade elétrica maior que 9, mas podendo chegar muito mais, tá? E qual que é a cara desses solos, né? Aqui a gente vê uma distribuição dos solos em top sequência, que nós fizemos desde a borda da cordilheira até a borda da Lagoa Salina na época dos levantamentos, que era uma época de seca, né? E que estava aqui no fim dessa linha amarela. Então, nós vemos a presença de um horizonte A em superfície, que é substituído por um horizonte H aqui perto da Lagoa Salina, cheio de estrutura prismática, como vocês veem aqui, tá? Um horizonte E abaixo, um horizonte arenoso, e depois um horizonte BKN, ou seja, um horizonte B nátrico, ou seja, com sódio, né? E presença de carbonatos, e, por fim, um horizonte bem verde, como esse que vocês veem aqui, que também é nátrico e que é extremamente duro, ele é cimentado, tá? Extremamente duro, uma consistência muito dura, tá certo? Bom, indo um pouquinho além, vamos dizer assim, né? A gente também estudou aqui as argilas, ou a mineralogia desses solos salinossódicos. Então, o que a gente percebeu? Que na fração Ari e Silt tem principalmente quartzo, que é uma herança da formação pantanal, tá? Ou seja, do material de origem, né? E na fração argila, nós temos principalmente caulinita, que a gente pode ver nessa imagem aqui de microscópio eletrônico, que nós tiramos da área, né? Com aumento de milhares e milhares de vezes, né? Mas essa caulinita também é herança da formação pantanal, ela não é formada lá. Os outros minerais da fração argila que nós achamos são principalmente formados in situ, não são herdados, eles são formados devido ao processo de salinização e solonização presentes aí na área, tá? Então são o quê? Micas enriquecidas em ferro, ou a gente chama de ilita também, tá? Esmectitas enriquecidas em magnésio, carbonatos e sílica amorfa, tá? Principalmente. Então, eu acho legal aqui mostrar esse slide, porque a gente vê uma correspondência muito grande entre o micro, que é essa foto de microscópio eletrônico, com milhares e milhares e milhares de aumento, né, de vezes de aumento, e o campo, né? Por quê? Porque nesse horizonte H, que eu mostrei lá no slide anterior, o que nós temos? Uma concentração dessas esmectitas formadas in situ. E é por isso essas esmectitas, elas expandem e contraem, são minerais expansíveis. Por isso que nós temos estrutura prismática aqui, no horizonte H, tá? Porque a concentração dessas esmectitas. Enquanto que no horizonte BKN, esse K aqui é de carbonato, é onde se concentram justamente os carbonatos em forma de nódulo, tá? São principalmente dolomita, calcita e um mineral chamado nacolita, que é um carbonato de sódio. E nesse horizonte verde aqui, o que tem? Tem principalmente a ilita, ou a mica, que é férrica, que é verde, dando a cor deste horizonte. E o que mais? Nós temos uma concentração de sílica amorfa, que é cimentando esse horizonte, dando justamente aquela consistência extremamente dura que eu falei no slide anterior. Então, há uma correspondência muito grande entre o que a gente vê no micro e o que a gente vê no macro. Então, para as pessoas que são geógrafas, né, ou mesmo aqueles cientistas do solo, a gente tem que lidar com diferentes escalas e é tão importante porque uma coisa está completamente relacionada à outra, né? Bom, então eu dei um primeiro exemplo, que é o exemplo da região da Inhacolândia, agora eu vou para a sub-região de Barão de Melgaço com o meu segundo exemplo, tá? Então, a sub-região de Barão de Melgaço, ela fica localizada aqui no norte do Pantanal, entre os rios Itiquira e Cuiabá, e principalmente no leque aluvial do Rio São Lourenço, mas um pedacinho também do leque aluvial do Cuiabá, tá? Que é esse beijinho aqui, ó, né? Mas beijinho mais escuro, vamos dizer assim.
tá? Mas é principalmente o leque aluvial do São Lourenço. Os nossos estudos se concentraram aqui principalmente no que a gente chama de Reserva Privada do Patrimônio Natural, ou RPPN, do Sesc Pantanal, que é esse verdinho aqui, né? E esses estudos em específico foram coordenados pelo professor Pablo Vidal Torrado, lá da Exalc, onde eu era pós-doc, tá? Na época. Então, eu participei lá dos estudos, né? Como pós-doc, fazia meu pós-doutoramento, né? Bom, então, esse mapa geomorfológico aqui da RPPN, ele pode ser dividido em duas grandes áreas. Ele é mais complexo, né? Mas a gente pode dividir aqui para facilitar. Então, em áreas não inundáveis, que são esses tons de marrons aqui que a gente vê no leque aluvial do São Lourenço, né? Que são chamadas cordilheiras também, assim como lá na Inhacolândia, elas também têm poucos metros a mais, tá, do que o entorno. São principalmente o quê? Paleocanais fluviais, com suas paleoplanícies fluviais e seus paleodiques fluviais. Mas paleocanal, paleoplanície e paleoplanície não deveriam ser áreas baixas? Deveriam, mas na dinâmica de leque, o que acontece? Vai se entulhando o sedimento nessas áreas até que essas áreas sofrem uma inversão de relevo, né? Então, elas passam a ficar mais altas. Então, nesse caso aqui, elas constituem as cordilheiras, que são as áreas mais altas, tá? A outra grande área são as áreas inundáveis, ou os campos de inundação, ou vazantes, né? Como a gente vê aqui, que são, na verdade, aqui na área da RPPN, a planície fluvial do Rio Cuiabá, que está no leque aluvial do Rio Cuiabá, e também paleoplanícies, paleocanais erodidos e paleodiques erodidos, que aí agora se constituem, como são erodidos, as partes mais baixas da paisagem, por isso são inundáveis, né? Todo ano pelas inundações do Pantanal, tá? Nesse trabalho aqui, nós estudamos, né, 4 perfis de solo, na verdade, em 2 trabalhos, né? Depois virou a tese de doutorado do Beirigo, né? Nós estudamos 4 perfis de solo aqui, localizados em uma cordilheira bastante estreita e rebaixada aqui, né? Que já está, aparentemente, em processo de erosão, tá? Todos os perfis estão, aparentemente, fora da área de inundação periódica, mais clássica, né? Mais visível, mas o perfil P3 e o perfil PT2 estão em posição mais alta que esse perfil PT3, que, por sua vez, está em posição mais alta que o PT1. Ou seja, o PT1 é o mais baixo de todos, tá? Esses perfis de solo foram classificados como planossolos nátricos, né? Não importa muito esses nomes, se vocês ainda não tiveram pedologia, né? Não sei qual é o público exato, né? Mas, ou seja, eles têm um horizonte A aqui, um horizonte E arenoso e um horizonte BT aqui com acúmulo de argila e com acúmulo de sódio, tá? Então, se a gente olhar aqui para esses resultados químicos aqui, a gente vai ver que a maioria dos perfis, né, possui principalmente H mais hidrogênio mais alumínio no complexo de troca dos horizontes superficiais. É o que domina. Vocês podem ver, é o que domina, né? Enquanto nos horizontes subsuperficiais, os horizontes B, domina principalmente o sódio, tá? Com exceção de quem? Do PT1, que é aquele perfil justamente que está na posição mais baixa da paisagem. Que aqui no PT1 domina quem? O H mais a L em todo o perfil, não mais o sódio, tá certo? Além disso, a gente percebeu que os 4 perfis apresentam condutividade elétrica muito baixa, né? Menos que 1, então eles não podem ser classificados como solos salinos, porque lembra, solo salino tem que ter condutividade elétrica alta, né? Mas possuem porcentagem de sódio trocável geralmente alta no horizonte B, maior que 50%, isso é muito alto, tá? Porque para ser considerado solo sódico, por exemplo, já basta ter mais que 15, aqui geralmente é mais que 50, comumente é mais que 50, né? Com exceção de quem? Justamente daquele PT1 que está na parte mais, que é o perfil localizado na topografia mais baixa ali, tá? Que apresenta aí já uma porcentagem de sódio trocável mais baixa que os demais, né? Então, essas características químicas classificam esses solos, principalmente o PT2, o PT3 e o P3, que são os mais altos, como
solos sódicos, no russo é solonets, tá? Que estão sujeitos a quê? Ao processo de solonização, o processo de acúmulo de sódio no complexo de troca. Por isso, eles possuem porcentagem de sódio trocado maior que 15, né? Condutividade elétrica menor que 4 e pH alcalino, né? Como eu expliquei lá no começo, tá certo? Da apresentação. Já o PT1, que é aquele localizado na parte mais baixa, ele é um solo sódico já degradado, mais especificamente um solonete solodizado, com porcentagem de sódio trocável já entre 10 e 15, né? Um pH que já está mais baixo do que o solo sódico, né? E esse perfil já não está mais sujeito a esse processo de acúmulo de sódio, de solonização. Ele está sujeito a um outro processo que a gente chama de solodização, ou seja, é um processo de lixiviação de sais, onde a última etapa é a perda dos sais e a transformação de um solo afetado por sal em um solo não mais afetado por sal. Um solo, entre aspas, normal, vamos dizer assim, bem entre aspas, né? Bom, então por que isso acontece? Né? Porque, na verdade, os autores chegaram à conclusão de que essa sodicidade presente aqui na RPPN, ela não é atual. É diferentemente lá da Ecolândia, que é tudo sendo formado atualmente pela concentração, né, das águas. Aqui não. A sodicidade, o acúmulo de sódio, ela é herdada de períodos mais secos durante o quaternário, né? Então, o que acontece? Essa cordilheira, ela já está sendo degradada, ela já está rebaixada, ela já está estreita. Então, essas baixas altitudes permitem o quê? O alcance eventual da onda de inundação ali naquela área, principalmente no PT1, que está na parte mais baixa. Então, essas vazantes, esses rios intermitentes, eventualmente num ano um pouco mais chuvoso, ou num ano onde há mais água disponível, atingem cotas mais altas e ali vai tirando o sal e vai lixiviando, né? E vai acidificando os horizontes, ou seja, vai tirando o sódio do complexo de troca e colocando quem no lugar? O H mais o Al, tá certo? O hidrogênio mais o alumínio, que são relacionados à acidificação dos horizontes, tá? Então, esse é o processo de solodização, esse sim, atual lá na RPPN, ou seja, um processo de diminuição dos sais, né? Lixiviação dos sais, tá certo? Bom, então aqui, ó, nós temos esse esqueminha de evolução clássica dos solos afetados por sais, apresentado por Fanning e Fanning em 1989, mas, na verdade, esse esquema é da década de 30, principalmente desenvolvido por Kellogg, e até hoje ele acontece em muitas áreas. E o Pantanal, ele é bastante clássico, ele apresenta exemplos muito claros, e ele acaba sendo muito citado por conta disso, porque essa sequência aparece lá de forma muito clássica, né? E o que acontece aqui? Nesse esquema, um solo, vamos dizer assim, ó, normal, tá vendo? Um solo não afetado por sal, entre aspas, né, normal, ele pode sofrer salinização, e aí passar a ser um solo salino, né? Com concentração de sais de cálcio, magnésio e potássio, por exemplo, principalmente, né? No decorrer, aí, as condições climáticas ou alguma outra condição ambiental pode mudar e ele passa a ser lixiviado, né? Quais são os sais que vão primeiro? Vão ser justamente esses, cálcio, magnésio e potássio. Quem que vai sobrar? Vai sobrar o sódio. Então, ele passa pelo processo de solonização e se torna um solo sódico. Com o avanço da lixiviação, né, até o sódio vai embora e ele vai ser substituído pelo H mais o Al no complexo de troca, e aí ele passando a se tornar um solo sódico degradado, seja ele solonetes ou solode, né? E esse processo se chama solodização, tá certo? Na área de Barão de Melgaço, o que acontece? Se acredita que o processo de solonização ocorreu no passado, principalmente porque esses solos estão nas partes mais altas da paisagem e atualmente as partes baixas estão sofrendo com perda de sal, né? Então, o processo atual é a solodização, tá? Se existiu uma salinização anterior, a gente não sabe. Hoje a gente já não reconhece mais lá na área da IPPN, tá? Na Ecolândia, já existe uma salinização atual, junto com uma solonização, formando solo salino-sódico, né?
Eu não mostrei para vocês, porque aqui não tem tempo, né? Mas existem vários trabalhos da nossa equipe também mostrando que os processos de solarização e solodização também acontecem na Baixa Ecolândia, mas que tudo é atual, tá? Então, esse é um resumo, assim, dos processos que acontecem nessas duas áreas, tá certo? Então, a solodização acontece, como eu disse, tanto na Ecolândia, apesar de eu não ter mostrado os exemplos, quanto aqui em Barão de Melgaço, né? Por quê? Na verdade, gente, isso pode ser explicado pela própria dinâmica dos leques aluviais, né? Porque, na verdade, os locais onde nós estudamos aqui são o que nós chamamos de lobos antigos dos leques, ou seja, áreas onde a sedimentação já não está tão ativa mais nesse leque, né? Então, quando a sedimentação já não está tão ativa mais, ou seja, é um lobo antigo, né, o que acontece? Formas que são degradacionais, ou seja, rios intermitentes, se sobrepõem às formas agradacionais, ou formas de deposição anteriormente formadas, né? Ou seja, os paleocanais, tá certo? Então, essas vazantes, esses canais que vão atingindo as áreas, as cordilheiras e vão erodindo essas cordilheiras, né? Vão lixiviando esses solos, tá certo? E aí, essa lixiviação, né, provoca esse processo de solodização. Então, a solodização lá no Pantanal está totalmente relacionada, né, com a dinâmica fluvial ali, né, dessas vazantes, desses rios intermitentes que passam em cada onda de inundação ali do Pantanal, né? Desde quando isso pode estar acontecendo? Bom, isso é só uma hipótese, né? Eu coloquei aqui provavelmente, possivelmente, nos últimos 3.000 anos, com uma interrogação. Por quê? Porque esses autores aqui mostraram que nos últimos 3.000 anos, mostraram com diferentes métodos, viu? Nos 3.000 anos, o Pantanal está mais úmido. Então, essa maior disponibilidade de água pode estar aumentando a quantidade de vazantes de água durante as inundações, né? E, portanto, provocando a solodização e a transformação dos solos sódicos em solos sódicos degradados, tá certo? Então, as considerações finais, né? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que os mapas pedológicos em escala generalizadas, eles precisam ser atualizados, né, gente? Então, porque lembra que eu falei para vocês lá, ó, que eu ia mostrar duas áreas onde justamente não havia uma grande quantidade de solos afetados por sais nesse mapa aqui, né? Então, eles precisam realmente ser atualizados para saber se eles estão subestimados na área ou não, né? Ou se a gente realmente foi lá e achou solo afetado por sal coincidentemente, o que eu acho que não, né? Outra conclusão é que a salinização, em conjunto com a solarização, ocorrem atualmente nos arredores das lagoas salinas da Ecolândia. Lembram que são cerca de 800 lagoas, não é pouco não, né? Dando origem a solos salinosódicos. A solodização parece ser o processo dominante em Barão de Melgaço, deixando solos sódicos nas paisagens mais altas, o que não é muito comum para solos afetados por sais, lembra que eu falei lá no começo? Mas é porque são processos pretéritos, né? E solos sódicos degradados, principalmente solonetes solodizados, nas partes mais baixas. E a lixiviação, que provoca esse processo de solodização, ocorre em lobos antigos dos leques dos rios Taquari e do São Lourenço, ou seja, aquelas áreas dos leques que já não tem uma sedimentação muito ativa, né? Como a partir da erosão das cordilheiras pelos fluxos de inundações sazonais, tá certo? Então, o que eu tinha para mostrar hoje é isso. Não sei se vocês gostariam de fazer perguntas, espero que sim. Então, muito obrigada. Agradeço.